Sejam bem-vindos. Vamos então dar aqui início a mais uma edição do Há Terças Com. Vamos naturalmente abordar alguns dos assuntos que marcaram estes últimos 15 dias que decorreram entre a edição do programa na passada terça-feira, mais precisamente há 15 dias, e esta semana. Muito obrigado mais uma vez. Vamos falar então de um tema que é marcante neste período, que é naturalmente o orçamento e plano do município tomar para 2020, um orçamento da ordem dos 38 milhões de euros e que tem um crescimento em relação ao anterior de 11,5% sensivelmente. José Delgado, estamos perante um orçamento inflacionado. Este é sempre um assunto que é abordado quando se aprovam orçamentos, é que os orçamentos nem sempre refletem a realidade. Muito boa noite a todos os ouvintes, ao Cristóvão, ao Vítor. Os orçamentos é uma coisa interessante. Geralmente, concordo-se ou não, a tendência, quem está na governação tenta fazer o melhor, mas depois quem está à oposição, o princípio é votar contra. E isto é um desígnio que vem desde sempre, desde que do 25 de Abril que isso acontece. E é aqui que eu penso que tem que se dar a volta. Acho que tem que haver a capacidade de começar a abordar as coisas de forma diferente. Porque o orçamento, na fase de discussão, na fase de abordagem, é politizado. E isso é mau. É mau porque acaba por transmitir uma ideia para fora que aquilo é uma coisa que, independentemente de ser bom ou mau, o voto é contra. E esta imagem negativa que existe à volta dos orçamentos, e é de muitos anos, desde que eu me lembro, e já são mais de 20 anos nestas lides a dar pareceres ou votações sobre orçamentos, isto é regular a acontecer. E eu acho que tem que ser dado um passo. Porque os orçamentos têm uma estrutura. Têm aquilo que é viável. Vamos chamar o esqueleto. E dali não se pode sair muito. E cada governação que analisa e potencia um determinado orçamento tem que ter, senão não é justo e está distraído, aquele esqueleto que é aquilo que é viável financeiramente, para que se crie equilíbrio e para que haja saúde em termos financeiros numa autarquia. E por mais esforço, independentemente que lá esteja, que se faça, geralmente vota-se contra. Mas isto parece aqui um contrassenso da sua parte, digamos assim, porque o PSD votou efetivamente contra. Não, eu estou a falar, não me estou a extrair e a sair disto. Estou a dizer que é preciso dar um passo. Tem que haver a capacidade de dizermos assim. Porque é que isto não foi já feito neste orçamento? Nós tentámos e colaborámos. Já demos um passo positivo nesse sentido. Algumas das nossas propostas, quase todas, aquelas que eram fisicamente execuíveis, é verdade que fomos ouvidos no Estatuto da Oposição e que as propostas que o PSD apresentou e as especiais que eu apresentei, quase todas estão vertidas no orçamento. Mas depois há as prioridades entre as diversas áreas que existem no orçamento. Aí é que, tendo um esqueleto, e voltando ao esqueleto, depois cada um adorna mais esse esqueleto com mais barriguinha, menos barriguinha ou outra coisa do tipo. Isto é, quer isto dizer que se calhar para as obras vão um poria mais, outro menos, para a área social é assim, para a educação a mesma coisa, para a saúde, e tudo isto é aqui que difere. A minha prioridade seria na educação uma determinada coisa e a Câmara acha que não, o mais importante é outro caminho. E isto é que faz a pequena diferença nos orçamentos. E isso justificou a votação do PSD contra o orçamento? Porque nós, algumas das rúbricas, entendíamos que deviam ser reforçadas, como a habitação, a área social, a área da educação, a área
mesmo, por exemplo, nós temos uma deficiência muito grande em termos de sinalizações, que percorremos o concelho e temos imensas dificuldades. Eu, pelo menos, à minha porta tenho sinais que já não são sinais, são elementos verticais com um poste e uma chapa. Portanto, há áreas que nós, porque tem a ver com segurança, tem a ver com mobilidade, se calhar reforçávamos mais essas áreas. A área social, a área da habitação, continuamos. E não podemos pensar só, temos que resolver o problema da etnia cigana, mas temos que resolver também o problema do resto da população que também tem carências habitacionais. E são estes pequenos transferências de verbas podem fazer a diferença. É verdade que aconteceu desta vez mais transferências para as freguesias, que nós defendemos sempre que assim devia ser, mas como um todo é isto que acontece. O que é que é necessário fazer? Temos de ser, de facto, o mundo tem que mudar em termos de política. Isto está a mudar e quem não acompanhar a mudança vai ficar para trás. E tivemos o exemplo nas últimas eleições de alguns partidos que foram sancionados pelo povo, porque já ninguém quer campanhas a dizer mal por dizer mal, ninguém já está disponível para isso. Nós temos que apresentar propostas que sejam execuíveis e que sejam uma mais-valia para o desenvolvimento do concelho, para a fixação de população, para atrair mais população. Ainda agora vinha a ouvir na rádio, e na Rádio Hertz, que houve uma diminuição de população em Portugal. Nós temos de trabalhar para que isto se inverta, para que haja sustentabilidade, haja mais jovens. A população idosa está a crescer enquanto a população jovem está a diminuir. E os orçamentos, e é isto que é importante, é que tem que trabalhar neste sentido, criar novas oportunidades. Já vamos particularizar. Hugo, voltando à questão inicial, isto é um orçamento inflacionado ou não? Bom, então, mas indo, não acabei por não falar em números. Não escapando a essa questão. Mas são 37 milhões, depois já lá vamos. Não escapando a essa questão, mas aproveitar aquilo que nestes nossos debates tem sido um raro momento para dizer que não concordo praticamente com nada daquilo que o José Delgado disse. Por isso é que eu votei contra. A não ser... Não, mas eu na verdade... Há de concordar com algumas coisas. Não, eu ia dizer, a não ser praticamente a conclusão que é os cidadãos estão fartos de... e isso eu próprio digo isso há muito tempo, até no seio do meu partido, porque independentemente dos partidos, há sempre quem tenha uma visão mais conservadora, ou mais realista, ou mais modernista, enfim, dependendo não interessa agora muito a adjetivação, mas mesmo no seio do meu partido, há muitos anos que digo isto, as pessoas estão de facto fartas desta futebolização em jeito de claques que a política se transformou, não só em Portugal, um pouco no mundo ocidental de forma genérica, mas em particular no nosso contexto, em Portugal e aqui em Tomar, que é o se não és do meu partido ou se não concordas comigo estás contra mim, e portanto temos que dizer mal dos outros e os nossos são todos bons e tudo o que nós fazemos é bom, enfim. Bom, realmente esta ideia está mais que ultrapassada. Felizmente as pessoas não concordam em geral com isto e a política tem que ser algo diferente disto, não pode ser de facto esta visão clubística e não deve ser assim porque não nos leva a lado nenhum. Sobre o orçamento e então sobre as demais declarações do José Delgado, dizer apenas isto. Eu não tenho essa visão de que, de facto, o orçamento, se não é o nosso, temos que votar contra. E ao contrário daquilo que foi dito... aconteceu até agora. Ao contrário daquilo que foi dito, por exemplo, no Partido Socialista, quando estava na oposição, e eu, pelo menos desde 2002, 2003, acompanho muito, e em muitos desses anos tive até a primeira responsabilidade sobre o Partido Socialista em Tomar, e eu não me lembro de alguma vez... E eu até admito que possa ter havido algum ano, que eu não me esteja a recordar, mas se houve algum ano, foi um ano muito excepcional. Não me lembro, talvez no último ano da governação do PSD, em 2012, portanto, para o orçamento de 2013, talvez nesse ano tínhamos votado contra, mas se foi esse ano excepcional, olha que sim, vereador José Delgado, olha que sim. Está-se a confundir com o período em que tivemos a governar em conjunto. Não, mas nesse ano, por exemplo, não, nunca, pelo contrário, aliás, devo dizer que já disse isto várias vezes, que foi algo que, por exemplo, no mandato anterior,
Eu disse não só a nível pessoal, alguns dos responsáveis do PSD em Tomar, mas também penso que eu cheguei a dizer publicamente uma ou duas vezes. Eu não compreendo, por exemplo, como é que um partido pede aos seus presidentes de junta que votem contra um orçamento. O Partido Socialista nunca fez isto. Não era isso que estávamos a falar. Mas estamos a falar de orçamentos, está contra os orçamentos. O que conta é depois a Assembleia Municipal. É no órgão Assembleia Municipal que o orçamento é aprovado ou não. Mas sobre os presidentes de junta podemos falar a seguir. Mas isso tem a ver com a declaração de voto ou com a intenção de voto que o partido pretende. E eu digo além disso isto. Eu fui 6 anos presidente do Partido Socialista em Tomar e nesses 6 anos tenho absoluta certeza que nunca pedi a um presidente de junta e, portanto, a bancada do Partido Socialista, nesses 6 anos, nunca votou contra um orçamento municipal. Portanto, essa ideia de que o orçamento não é o meu, tem que se votar contra, obviamente não concordo com ela. Nós podemos não concordar com o orçamento. Não concordo. E obviamente que, mas a vossa atuação, ainda neste último orçamento, em reunião de Câmara, foi votar contra e eu confesso que não percebi bem porquê. Porque, aliás, o José Delgado acabou de confirmar ainda agora que a generalidade das propostas que o PSD efetuou estão assumidas. José Delgado, o PSD de Tomar nesta questão está dividido? Não está dividido. Isto tem 2 fases. Tem a primeira fase que vai à Câmara e depois tem uma fase mais alargada que vai à Assembleia Municipal. Vai com certeza estar contra, não é? Ainda não tivemos a reunião, nós tivemos uma posição, concertamos, não é? Como é lógico, mas há muita dificuldade. E isto do orçamento, eu chamei-lhe uma coisa que é uma coisa que é muito importante e é uma coisa que depois se desvaloriza em termos na fase de votação, porque tem muitas leituras políticas e a nível nacional é isso que se passa naturalmente. Por isso é que eu digo que está na hora de começarmos a olhar para estas situações de forma diferente. E se calhar termos todos mais envolvimento naquilo que é o orçamento e chegar a um acordo. Este orçamento é bom para Tomar? Sim, então vamos em conjunto. E nessa sequência, pronto, até naquilo que estava a dizer já agora, rebater um dos outros argumentos, portanto, a questão de que, na verdade, as propostas do PSD, a sua maioria, foram assimiladas, mas rebater, por exemplo, outro argumento que o José Delgado utilizou, que foi dizer que, por exemplo, na educação investiria mais. Bom, eu aí não posso afirmar com certeza, mas pelo menos nos últimos anos de governação do PSD, ou aliás, pelo menos aí nos últimos 20 anos da gestão municipal, que o orçamento na área de educação não era tão elevado. Portanto, nós temos elevado todos os anos a componente da educação. Aliás, especificamente só na educação, e depois há sempre algumas coisas que acabam por ser transversais, mas especificamente na educação, nós temos, o orçamento municipal está na casa números redondos, 4 milhões de euros, portanto, tem vindo a aumentar todos os anos, precisamente nós temos aumentado não só o pessoal nas escolas, os apoios sociais na área da educação. A partir de janeiro, esta é uma das novidades desse orçamento, a partir de janeiro nós vamos voltar a aumentar, o orçamento ainda não foi aprovado pelo órgão que aprova, que é a Assembleia Municipal, mas acreditando que isso vai acontecer, portanto, a partir de janeiro vamos aumentar novamente os apoios na área de educação, portanto, neste caso vamos apoiar cada associação de pais, porque as associações de pais que têm em Tomar ainda, boa parte delas, esta questão das refeições escolares delegada nelas e, portanto, algo que é cada vez mais difícil de gerir e, portanto, vamos aumentar ou melhor, neste caso é um apoio extraordinário que não existia, vamos dar um apoio de 5 euros por aluno que almoce, 5 euros mensais a cada associação de pais, o apoio é dado diretamente à associação de pais e não ao aluno. Só aqui estamos a falar de uma estimativa de 30 mil euros ano, portanto, de acréscimo na educação, portanto, é mais um bom exemplo, e o mesmo se passa em várias outras áreas, mas ainda assim, voltando um bocadinho atrás, o que eu queria dizer é que um orçamento é obviamente um instrumento político, é um instrumento político por excelência, é aquilo que determina o que é que uma gestão, neste caso municipal,
quais são as suas prioridades, onde é que pretende de facto investir e enfim, qual é a sua, no fundo é um conjunto de intenções, é um plano de intenções para o ano seguinte. Não quer dizer que todas essas intenções se concretizem necessariamente. Tem que ter rigor. Agora, apesar de ser político, está condicionado a um conjunto muito grande de normas técnicas e legais a qual nós estamos obrigados, nomeadamente um orçamento, como já dissemos várias vezes, um orçamento nunca começa do zero, tem sempre uma história de muitos anos e, portanto, que tem que estar vertida nesse orçamento, seja de obras que estão a decorrer, seja de candidaturas que foram financiadas e que ainda têm que estar vertidas nesses orçamentos. Enfim, um dos trabalhos do mandato anterior foi precisamente o mais possível ir libertando os orçamentos municipais de muitas coisas que o faziam impolar, mas que tinham que lá estar obrigatoriamente, apesar de não serem reais. E conseguimos fazer, e por isso é que fomos reduzindo o valor do orçamento para o tornar mais realista, ou seja, para que a sua execução final fosse o mais próximo possível dos 100%. Claro que nunca se consegue chegar aos 100%. Mas a verdade é que aumentámos bastante isso. É bom lembrar que noutros tempos o orçamento do município chegou a estar na casa dos 60 milhões de euros, só que depois a sua execução no final do ano não chegava aos 50%. Enfim, foi muito esse trabalho que se foi feito. Agora, se ele é ou não empolado, como questionava o Vítor, bom, é óbvio que há sempre uma parte, e nós não conseguimos ainda limpar totalmente, portanto, há sempre uma pequena parte que nós temos que ser um bocadinho criativos, isto é assumido. Porquê? Obviamente, uma das regras, e bem, é que a receita tem que bater certo com a despesa, portanto, ou melhor, a despesa tem que bater certo com a receita, para dizer melhor. E, portanto, no conjunto, quando se prevê ou quando se planeia o ano seguinte, além de que depois o orçamento também reflete não só o ano seguinte, mas como investimentos plurianuais, há de facto algumas circunstâncias que nós não conseguimos totalmente garantir ou prever e, portanto, há sempre alguma criatividade que é preciso encontrar na receita, especialmente num caso em como Tomar, em que as receitas são poucas, e já agora sublinho, as receitas do município de Tomar, para que exista esta consciência no auditório, têm essencialmente a ver com IMI, portanto o Imposto Municipal sobre os Imóveis, enfim, que é cobrado nacionalmente pelas finanças, mas que de facto na sua larga maioria portanto vem para cada um dos municípios. Imposto sobre veículos, uma parte também vem enfim, para os municípios, mas que é um valor muito diminuto, e a derrama das empresas, que é também ele um valor bastante diminuto no caso do Concelho de Tomar. Portanto, é praticamente estes três. E depois, claro, aquilo que sejam as taxas próprias, portanto, as taxas dos licenciamentos na Câmara, sejam urbanísticos, sejam outros, que também é um valor residual, ou do estacionamento tarifado, por exemplo, que é hoje algo que os municípios também têm aí alguma capacidade, mas que, obviamente, no caso de Tomar também não é muito, não é? Enfim, apesar daquilo que alguns cidadãos possam achar, mas também não é por aí uma fonte de receita muito grande. E são essencialmente estas as receitas que o município de Tomar tem. Portanto, para fazer face a tudo aquilo que sejam as múltiplas vontades, as múltiplas opiniões, as múltiplas necessidades, e que são muitas, e das áreas mais prioritárias ou menos prioritárias, mas se calhar para concluir esta pequena intervenção, dizer aquilo que dizia, uma frase que eu não esqueço e que uso muitas vezes, de um antigo presidente de Câmara, neste caso de um concelho vizinho. Uma Câmara Municipal, de facto, pode fazer tudo. Não podem fazer tudo ao mesmo tempo. E, portanto, quando nós dizemos que, bom, mas em vez de fazer isto, deviam era fazer não sei o quê. Bom, mas então é preciso dizer como. E onde é que se retirava, ou o que é que se cortava, porque nós também queríamos fazer tudo. Nós, por nossa vontade, também fazíamos tudo. Eu acho que qualquer presidente ou qualquer vereador, qualquer gestor, gostaria de fazer tudo. Mas tem que fazer opções. José Delgado, ainda sem cortar, portanto, a possibilidade de dar aqui algumas respostas àquilo que foi afirmado pelo Cristóvão, a Presidente de Câmara referia que estes 11,5% de aumento deste orçamento tinham sobretudo a ver com o conjunto de obras já em curso e também com custos de mão de obra que vão aumentar, por causa nomeadamente de transferência de competências para o município. De facto, justifica esse acréscimo ao orçamento? Não me choca os 37 milhões de euros, porque se queremos investir e evoluir, temos que crescer o orçamento, não ficamos curtos, não é? E os 9 milhões de obra, que
que nós concordamos, temos que evoluir, temos que requalificar, temos que caminhar na eficiência energética, temos que fazer isso tudo. E isso só se consegue com orçamentos com alguma dimensão e equilibrados. Eu penso que os 37 milhões não é o problema. É de facto, e o Cristóvão acabou por não dizer que não concorda, que gostaria. Eu não disse que não está a ser feito nada, que é coisa diferente. O que eu disse é que fazia aqui algumas transferências entre rúbricas. Agora, é fácil? Não é fácil, porque o orçamento, apesar de ter crescido 11,5%, continua a ser curto e não tem gordura. Não há gordura em termos de receitas para fazer os investimentos que se quer. E se fôssemos lá, acontecia o mesmo. Temos de ser realistas e temos de ser isto frontalmente. Temos alguns problemas em termos de orçamento que são de difícil transposição, podemos dizer assim. Isto tem a ver, o FEF, o fundo que vem, as verbas que vêm do Estado, representam cerca de 11 milhões de euros. E o custo com pessoal são cerca também de 11 milhões de euros. 10 milhões e 82 mil euros. Portanto, temos aqui uma margem muito pequena. Com esta situação do SEMAS vai crescer, e não cresceu tanto porque a maior parte dos trabalhadores quiseram ficar na TEJ Ambiente, e nós defendemos que o SEMAS devia terminar, e quando o disse parece que me queriam matar, mas afinal hoje é realidade, porque aquilo não era viável, e há que de facto criar empresas com objetivos, com eficácia e com otimização dos recursos e dos investimentos. E nós consideramos que a TEJ Ambiente, e provámos de primeira mão essa situação, é claro, nem tudo é perfeito, há sempre uma taxazinha a pagar sobre qualquer coisa, e aqui há trabalhadores nos seus direitos que não entenderam, que são poucos, é residual, entenderam não ir para a TEJ Ambiente. Há que respeitar, há que recebê-los, os que foram para a TEJ Ambiente podem voltar para a Câmara, isso está tudo assegurado. Acho que aí foi um processo muito transparente, e eu penso que tomar e os conselhos que estão na TEJ Ambiente, e parece que vão ver já mais conselhos que vão querer aderir, já está isso na linha, portanto a coisa é positiva, porque de facto o SEMAS não estava a funcionar, ponto. E traz esta... Agora, os 37 milhões, nós temos 28 milhões de receitas correntes, receitas de capital 9 milhões, e depois dá-nos os 37 milhões, não é aí, porque há capacidade de endividamento que aumentou, que é uma coisa boa para o município, porque só assim é que se pode ir a fundos e buscar mais investimento. O que nós estamos a falar é na distribuição. Também é verdade, já estão a dizer, então, mas porquê é que votou contra, não é? Não, votou contra porque eu falei no esqueleto e nas gorduras e no acumulado, se calhar querem uns braços mais musculados. Teve que se arranjar ali uns argumentos quaisquer, e outros não, e outros querem umas pernas mais elegantes, e há que criar aqui o equilíbrio. Porque eu não ouvi o vereador, o vice-presidente Hugo Cristóvão, dizer que não concordava com o que eu disse. Queria mais verbas na educação, quer com certeza como eu. E portanto pode-se fazer aqui alguma distribuição no sentido de recuperar algumas áreas que necessitam de facto, e que nós concordamos, não queremos que as crianças sejam depositadas em contentores de lixo, portanto queremos equilíbrio social, que as famílias estejam sustentadas, tenham habitação, tenham direito a um equilíbrio na vida, a um emprego justo e com qualificação. Queremos emprego mais qualificado para tomar, quando nós dizemos investir, a captar empresas, ir à procura de empresas que capacitem o emprego, que deem mais qualidade e que não fiquem com empregos a arrasar o ordenado mínimo. Todos nós defendemos isso, e é esse caminho que nós queremos. E nós, quando votamos contra, é dizer, atenção, podemos fazer melhor. É neste sentido. A questão de transferência para as juntas de freguesia foi uma das razões para esse voto de contra? Foi de facto este valor... As juntas de freguesia aumentaram... 1.200.000. Aumentou muito. Agora, aumentou muito. Aumentou, é uma realidade. Por exemplo, os presidentes de junta é difícil. A análise... Eu sou muito prático nisto. Os presidentes de junta não deviam votar no orçamento, ponto.
porque estão a votar numa coisa onde fazem parte. Vamos supor um presidente de junta... São parte interessada no processo, pois, não é? Que não é da governação, da área da governação. Já mas, vamos ouvir os presidentes de junta, de facto, mas, por exemplo, a Câmara contemplou tudo com um presidente de junta. É difícil, mas pronto. A maioria das coisas, aquilo que é mais sustentável para aquilo que ele se propôs a votos sendo e para o que ganhou... Que os presidentes de junta têm que definir prioridades tal qual como o município. Claro. E eu disse sempre de início, desde a campanha, que o presidente de junta deve ter a capacidade de escolher aquilo que quer investir na sua freguesia. Não deve ser a Câmara a definir o que é que ele tem que fazer. Portanto, deve dar de facto oportunidade para eles crescerem, porque as verbas próprias são zero praticamente, são residuais das juntas, na sua maioria, as receitas próprias. Portanto, são transferências que existem e os acordos... Mas há aqui presentes juntas, por exemplo, que referem que a junta urbana, digamos assim, por ser junta urbana, sai beneficiada em todo este processo na transferência de verbas. Tem outra dimensão, está na cidade, é muito mais... tem metade da população, quer dizer, as coisas têm que ter lógica e coerência. É uma coisa diferente de uma freguesia rural. Agora, para criar equilíbrio e sustentabilidade na população do concelho de Tomar como um todo, há que criar equilíbrio nas freguesias. E às vezes aqui há um problema, há coisa que tem que mudar. Há coisas mais importantes que estradas e outras coisas mais. Isso é importante. Claro. Mas há que fixar as pessoas nas freguesias, há que tentar criar emprego nas freguesias, criar mobilidade para as pessoas que estão nas freguesias poderem vir a tomar com facilidade, que os alunos cheguem à escola com conforto, com qualidade, que haja iguais oportunidades do aluno, da criança que está na freguesia, por exemplo, na Serra Joncera, mais longe de Tomar, do que aquele que está na freguesia de São João. É isto que estes orçamentos têm que... Diz assim, é fácil? Não, é muito difícil. Porque as verbas não crescem. A gordura é aquela, não é? Não dá para fazer muito mais que aquilo. Agora, e o voto contra muitas vezes não é o votar contra por votar. É um alerta a dizer assim, que é isto que eu estou a dizer, podemos fazer mais. Agora, isto consegue-se fazer mais atraindo mais empresas, atraindo investimento para Tomar, com o investimento e com o emprego qualificado, que é aqui que nós agora temos que apertar e temos que dar prioridade. Estamos a começar, face aos instrumentos de ordenamento do território, ter oportunidades para instalar empresas que até agora não conseguimos, para ir captar as melhores empresas. Temos o exemplo do Politécnico, da Softince, que está a criar, não é tudo azelinho, mas está a criar, de facto, algumas oportunidades e está a criar fixação de jovens. É o maior empregador privado do concelho. Mas é isto. Agora, eu no outro dia falei na questão da Web Summit, da 4ª geração da inteligência artificial. Vão-se, através deste grande evento mundial que aconteceu em Lisboa, em Portugal, há empresas, grandes empresas da tecnologia, da 4ª geração industrial, que as primeiras foram uma coisa lenta. Isto é tudo muito rápido agora. Ou nós nos adaptamos e acompanhamos, mas há que ter aqui, tentar atrair essas empresas das altas tecnologias também para Tomar, ou para a região de Tomar, no sentido de criar aqui, de facto, um polo de investimento e de crescimento e de fixação de população, especialmente de população jovem. Nós corremos por aí e vemos tomarenses em todo lado. Eu ando por aí, ainda hoje aconteceu, mais 2 tomarenses que eu encontrei que não estão em Tomar, como não estão noutras zonas mais interiores, porque não há, de facto, oportunidades e não há emprego qualificado, porque qualificado e aos mínimos é 1.000 euros para cima, e não é assim nada de extraordinário, não é? Mas temos técnicos com alta competência, não é? Eu apanho técnicos do Politécnico de Tomar em todo o lado,
O Cristóvão, então há aqui este conjunto de questões que são de facto importantes. Esta semana, por exemplo, tínhamos a informação que, aliás, o próprio Presidente veio a público falar no assunto de que há empresas que se querem fixar, mas depois não têm como, não há estruturas. Aliás, fui eu. Não sei se a Presidente falou isso, mas eu falei isso efetivamente. Mas isto é um processo que se fala continuamente. E este orçamento reflete mecanismos, aponta direções no sentido do investimento, fixar investimento, como me refere o José Delgado. Bom, às vezes não. Estamos aqui perante um conjunto. Pode não ser tão visível, até porque algumas questões. Que ainda estamos na fase das obras, pelos vistos, não é? Vamos lá ver, há tudo um pouco, não é? Por exemplo, termos já concluído o projeto e. Enfim, aqui a questão é naturalmente tentar-se uma candidatura que neste momento não existe, mas porque o município não tem de facto a verba para poder só por si executar, portanto um projeto com um novo edifício, neste caso no campus do IPT, para espaço de que por vezes se denomina de ninho de empresas, neste caso na área tecnológica, que permita não só a continuação da expansão da IBM Softinsa, que, como ainda há pouco dizia, é já o maior empregador privado do concelho, portanto, no espaço de 6 anos chegou aos cerca de 400 funcionários, na sua maioria jovens, na sua maioria também de salários que, enfim, já são consideráveis, e que têm realmente permitido não só o regresso de muitos jovens tomarenses, mas também a vinda de outros que não eram tomarenses, e também da Critical Solutions, que é outra empresa, neste caso mais pequena, que também já está fixada e que também se pretende expandir, mas eventualmente outras empresas da área tecnológica que nós pretendemos, portanto, associar. Portanto, esse projeto está feito em parceria com o IPT e agora é uma questão de oportunidade para conseguirmos lançar, portanto, essa obra, que será mais uma via. Aquilo que temos vindo a fazer na zona industrial é mais outra via, portanto, ou seja, e para ser claro, a zona industrial, e por vezes alguns cidadãos comentam, bom, está parada, não se vê. Não é verdade. Na verdade, nós não temos lotes na zona industrial para disponibilizar. Porquê? Porque ao longo de anos, os lotes que iam sendo atribuídos ficavam, fossem executados ou não fossem executados. E aquilo que começámos a fazer no mandato anterior foi, que é um processo muitas vezes demorado, porque muitas vezes mete tribunais, quando as coisas não vão a bem, começámos a fazer a reversão desses lotes, precisamente para os poder entregar a quem, de facto, empresas que queiram realmente desenvolver-se. E isso, se fosse sempre feito, não chegávamos a ter, enfim, não sei quantos lotes de uma vez e não sei quantos processos para tratar. Isso começou-se a fazer, a própria revisão do regulamento, que ainda era dos anos 80 e que ainda por cima dava um poder discricionário, por exemplo, na questão do preço do metro quadrado. Connosco passou a ser 50 cêntimos o metro quadrado, independentemente de qual seja a empresa. Mas depois também, como referia há pouco o José Delgado e bem, a questão dos instrumentos de gestão do território, que são muito importantes. Um dos problemas em Tomar, ao longo de muitos anos, foi de facto a estrutura não só exagerada de instrumentos, nomeadamente planos de pormenor. A cidade está toda cheia de planos de pormenor e para além da cidade há muitos outros noutros espaços do concelho. Portanto, os instrumentos de gestão do território em demasia e a sua rigidez, que fez com que nada acontecesse na generalidade desses casos. E, portanto, estamos também a fazer essa revisão. Temos projetado também, isso é algo que terá que ser entretanto também desenvolvido assim que nós tenhamos mais capacidade e portanto esteja concluído pelo menos a revisão do PDM e da revisão de um dos planos, neste caso do Flecher, que será a partir do primeiro que está, ele da nossa parte está concluído, portanto falta de facto as demais entidades, neste caso essencialmente CCDR e APA, mas portanto assim que um destes esteja terminado temos previsto, aliás a Câmara já aprovou a sua realização, falta de facto começarmos a executar o plano pormenor de Val dos Ovos, portanto para aproveitar aquela sinergia portanto de rodoviária e ferroviária naquele local, para também criar ali um pequeno parque empresarial
ali nunca poderá ser muito grande, até porque a orografia do terreno não permite, mas de facto as infraestruturas assim o permitem. Queremos também, o mais possível, normalizar também a zona empresarial do Alto do Pintado, que é uma zona que está bastante degradada, devoluta e que precisa realmente de uma reconversão, e portanto na revisão do PDM essa zona está prevista também com condições específicas. Portanto, isto são tudo trabalhos que demoram, não são visíveis, dão muitas chatices e se calhar por isso ao longo dos anos não foram feitos. Mas a verdade é que são determinantes para depois facilitar na fase do licenciamento que as empresas se possam fixar ou não. Depois há outra realidade, e foi essa a que eu me referi em reunião de Câmara, numa resposta a uma intervenção da vereadora Célia Boné, para explicar aquilo que é depois a realidade também dos nossos dias. E dei esse exemplo de uma empresa, como podia dar de vários casos, mas dessa tal empresa que, em reunião comigo, queria basicamente para o mês seguinte um pavilhão pronto a instalar. E esta de facto é muito a realidade hoje em dia. Algumas empresas, e neste muito concorrencial, desde logo entre municípios, querem as coisas-chave na mão. Portanto, que a Câmara pague, que as câmaras paguem, portanto já agora, as obras, alugueres, o que houver, e pronto a instalar. Neste caso era uma empresa que nem sequer era realmente daquelas mais interessantes, apesar de que o número de postos de trabalho possível, enfim, era interessante, mas a nível de salários e do tipo de tarefa não era assim tanto. Estamos a falar essencialmente de trabalho temporário, uma empresa de trabalho temporário, mas que basicamente queria um edifício com as especificações que nos enviaram, até já diziam onde é que ficavam. Eu dou este exemplo pelo ridículo, portanto, onde é que estavam as tomadas de ligação à internet, portanto. Mas esta é de facto a realidade hoje em dia, os municípios têm que se preparar para isso. E esta é uma questão mais difícil, porque estarmos a fazer edifícios à espera que não é tão... Não é isso, enfim, que é o caminho. Pois, não é. Agora, haver realmente pelo menos uma maior flexibilidade nos instrumentos da gestão do território. E no caso tomar, de facto, este caminho que tem que ser continuado de revisão dos planos de pormenor, ou em alguns casos, se calhar, eliminar mesmo alguns, não haver algumas situações de planos de pormenor aqui dentro da cidade de zonas mais pequenas, portanto nós costumamos falar nos grandes, portanto o do centro histórico, o das Avessadas, o do Flecheiro, que é Flecheiro, Marmelais, toda essa zona, o do açude, que vai aqui, portanto, desde a zona desportiva aqui da cidade até ao açude de Pedra, enfim, costumamos falar dos grandes planos de pormenor. Mas depois a cidade está toda coberta de pequenos planos de pormenor, que em alguns casos apanham 2 ou 3 quarteirões, mas que definem regras muito específicas, tão exigentes, que ninguém consegue fazer nada, e foi isso que aconteceu ao longo dos anos. E, portanto, esse caminho tem que continuar. Isso não tem uma visão muito grande em termos de orçamento, porque em termos de orçamento isso de facto não tem valores muito, enfim, é preciso pagar normalmente a uma equipa, porque não tem, há pessoal interno que tem que acompanhar estes trabalhos, mas uma revisão do plano precisa sempre de uma equipa externa, e é isso que nós atualmente temos. Recordo, atualmente temos 3 destes processos a andar: a revisão do PDM, a revisão do plano de pormenor do Flecheiro e a do plano das Avessadas. Portanto, mas em termos de orçamento realmente isso não é uma coisa que tenha uma grande visibilidade. Agora é um trabalho difícil, demorado e que tem que continuar a ser feito. Já Delgado. E caro também, às vezes. Muito dinheiro. Mas eles têm que ser feitos. Mas em relação a isto, de facto, vamos nos aproximar de um momento que é a aprovação dos instrumentos de gestão do território, que irá abrir novos caminhos para um investimento, e não se pode falhar. E é neste ponto que eu estava ainda há bocado a referir, que é ir buscar empresas que tragam um emprego qualificado para criar a nossa classe média novamente em Tomar. Uma classe média robusta, com capacidade para usufruir da cidade e do concelho de Tomar, e até de sair quando lhe apetecer, portanto, ter essa capacidade. Isto até este momento existe pouco. E se nós olharmos aqui para os números dos impostos, temos as transferências do Estado de cerca de 12 milhões, este ano até pode crescer, temos as despesas que já conhecemos, mas, por exemplo, o IMI são 3 milhões e 400 mil euros, que, face ao orçamento, já é um valor bastante interessante, e que é preciso. Temos o IMT, 1 milhão e 500 mil. Temos o imposto de circulação de 916 mil euros.
E depois temos a derrama de 428 mil euros, que é um valor muito reduzido. E isto é o espelho da capacidade das empresas que estão instaladas em Tomar. E se calhar fomos ver, são meia dúzia de empresas que contribuem para esta derrama, porque as outras estão aquém. E uma sociedade faz com micro e pequenas empresas e médias, e eu falo por mim, faço parte de uma microempresa, que são importantes para estabilizar, e às vezes são essas que até dão mais emprego qualificado de outras maiores, mas este valor da derrama de 428 mil euros espelha um pouco a necessidade que Tomar tem para atrair empresas qualificadas, uma vez que os instrumentos estão do território. Vão dar novas oportunidades que há muitos anos, se calhar há dezenas de anos que não existem em Tomar, de instalação de empresas qualificadas, com capacidade e que não naveguem nos ordenados mínimos. E nós, concordámos e em conjunto aprovámos a suspensão do plano pormenor das avessadas para que o eixo da Avenida do Hospital possa instalar empresas. Abriu-se esta oportunidade. Fomos positivos porque nós queremos que Tomar cresça. E concordámos desde a primeira linha com esta suspensão para que se possam instalar, senão não se podia instalar nada em Tomar, neste momento. Porque, de facto, é verdade que no parque industrial, na zona industrial, chame-se se quiser, não há terrenos livres, sem construção, mas não estão livres. Porque há que existir agora a reversão para a Câmara para atrair novas empresas para esses terrenos. Isto tem que ser dito com toda a facilidade. Isto são processos que vão demorar. Portanto, o parque industrial vai demorar tempo para ter aquilo completo de empresas. Porque as empresas que estão nos terrenos... Apesar de tudo, já se vê já é verdade, e nós movimento. Já aprovámos algumas situações dessas e estamos sempre de acordo com isso, que é libertar terrenos que não estão ocupados, não têm atividade nenhuma, mas estão na posse de empresas. Algumas que até já não existem, não é? Portanto, há este trabalho que é muito longo de ir buscar. Isto é um trabalho que se faz caminhando, que vai acontecer, e há que ter a capacidade, assim que haja reversão, instalar e procurar as empresas melhores para atuar nesse sentido. Mas depois temos os outros instrumentos que também não permitem a instalação de empresas com dimensão. Esta abertura do eixo da Avenida do Hospital, digo assim, que toda a gente referencia logo, já vai dar aqui muitas oportunidades. Temos aí 3 ou 4 empresas que vão instalar neste momento. Precisamos de outro tipo de empresas com emprego mais qualificado. Pronto, mas são umas centenas de empregos que vão ser criadas. É a porta de entrada para que agora, outras se sigam. Há que procurar, e isto é um esforço, é claro que aquilo é privado, o privado cede o terreno, vende o terreno a quem quiser, mas compete ao município também tentar atrair investidores diferentes para que de facto atraia mais gente de fora e seja um facilitador ao fim e ao cabo, não é? Nestes processos. Papel da Câmara, exatamente. Isso é a palavra certa, eu costumo dizer isso. É uma palavra justa neste coisa, que é a Câmara não tem que resolver, tem que ser uma facilitar o sistema, ser uma facilitadora no licenciamento, descomplicar e apoiar o mais possível. Dizer aos investidores quando querem investir em Tomar que o processo de licenciamento é assim, ali pode fazer A, B ou C, ter no fundo, dentro da Câmara, alguém que informe de forma objetiva e eficaz. O investidor diz assim: sim senhor, o senhor pode vir para aqui, o que é que quer fazer? Eu quero fazer um arranha-céus. Não dá, não pode, Tomar não deixa. Mas eu quero fazer aí uma fábrica de novos componentes, não sei do quê, aí pode vir, pode ter 2.000 metros de área e pode vir, pode investir e faça lá o projeto dentro destes parâmetros e nós aprovamos rapidamente. É isto, é ser facilitadora. A Câmara não se vai substituir ao privado, não pode, claro. Isso é impossível, não é nada disso que estamos a falar. Agora tem que, através dos instrumentos do território, eles estão aí à porta, criar condições para que haja terrenos disponíveis ou edifícios já existentes possam ser transformados e reabilitados no sentido de instalar este tipo de empresa com emprego qualificado. Não vamos naturalmente ficar pela questão do orçamento. Mas Vitor, dar só uma nota sobre a questão da derrama, que é também aqui um ponto importante.
e é daqueles que vem sempre à baila todos os anos nos orçamentos, ou praticamente é realmente um tema recorrente. É 1,5% que podia vir para 1%. E eu sei que, e lá está. Este é um dos argumentos do PSD. É menos 140 mil euros para a Câmara. Pois é, mas era um incentivo às para a Câmara era menos 1/3 desta receita. Que, lembramos do início da conversa, as receitas do município são muito poucas. E a derrama, como já foi dito, anda na casa dos 300 e tal mil euros. 300 e tal mil euros. Ora, se nós fôssemos reduzir a derrama, portanto era menos receita que o município tinha, e temos que descobrir onde é que a vamos substituir. Mas a verdade é esta, em termos práticos, as empresas não iam notar. Quer dizer, isto para cada uma das empresas, estamos a falar de poucos euros. Portanto, seria uma medida inconsequente, mas para o município muito complicada. Isto é fácil para concelhos, por exemplo, às vezes mais pequenos, até porque o valor que nós aplicamos é o valor médio que a generalidade dos municípios aplica. É verdade que há alguns concelhos, e normalmente mais pequenos, e nós aqui na nossa região temos vários, conseguem de facto aplicar valores mais baixos. Mas porquê? Em muitos destes concelhos mais pequenos, às vezes basta uma ou duas empresas para lhes pagar o orçamento municipal anual. E nós temos vários casos aqui à nossa volta. Não quero usar, por uma questão de cortesia, não quero usar exemplos de outros concelhos, mas é fácil perceber. Um concelho com 5 mil habitantes ou menos, às vezes basta uma grande empresa para a derrama dessa empresa pagar o orçamento municipal e como às vezes um ou outro Presidente de Câmara diz, nem sabem bem o que é que vão fazer ao dinheiro, que é verdade, há Presidentes de Câmara que dizem isso. Ora, em Tomate, infelizmente, não é essa a realidade. E a verdade é esta, é sempre uma questão da opção política. Eu depois digo, eu conto em off. Mas é uma questão, obviamente, da opção política, mas a verdade da nossa opção que tem sido esta, e já era assim, devemos lembrar que nos mandatos PSD o valor era o mesmo. Aliás, eu até julgo que chegou a ser mais alto, mas não estou certo, mas depois foi residual. Mas depois foi novamente normalizado. Portanto, é uma questão da opção política, é verdade, mas a razão fundamental é esta. Para o município seria uma grande diferença em termos de receita, pelo menos no caso da derrama, era cerca de menos 1/3 que receberia, mas para a generalidade das empresas nem sequer iam notar essa redução na derrama, portanto não seria inconsequente. Mas achava aqui não é... E mais, nenhuma empresa se vem fixar por causa do valor da derrama. Não é esse o tipo de questões que faz uma empresa fixar só. Mas a minha preocupação é que a derrama seja tão baixa, o valor global. Pois, exato. Isto é que é o problema. Isto vem de só vai mudar com mais empresas instaladas. Com mais empresas, com mais lucro, porque isto é sobre o lucro, não é? Claro. É um valor sobre o lucro das empresas. Portanto, a empresa tem 100 mil, vai pagar o 0,5% sobre esse lucro de 100 mil. E se este valor está muito baixo. O que quer dizer que precisamos muito mais empresas a pagar impostos de derrama em Tomar. Quer dizer que há empresas saudáveis, com sustentadas, e é isso que nós precisamos. E é aí que se tem que trabalhar. Isto é o grande desafio da Câmara, e teremos cá para, se tudo correr bem, esperemos que sim. Não estou a dizer aqui na rádio, mas no contexto aqui do Conselho, todos estejamos aqui para analisar. Eu gostaria imenso de que esta derrama dobrasse, não é? O valor queria dizer que tínhamos mais empresas, mais emprego, as empresas a terem lucro, logo a criarem condições para dar melhores empregos e melhores vencimentos aos trabalhadores, criar riqueza. É o que nós precisamos, é criar riqueza. Se criarmos riqueza, e é na derrama que nós olhamos essa riqueza, porque é o reflexo das empresas, se nós criarmos riqueza, temos uma coisa que todos nós queremos, e isso não tenho dúvida, que se chama justiça social. Estamos sem tempo. Na prática, ficamos pelo debate do orçamento, muito mais naturalmente haveria para abordar neste conjunto de 15 dias que passaram, entretanto, rapidamente também. Naturalmente vamos poder voltar a essas questões em futuros espaços do programa às terças com. Já Delegado, muito obrigado. O Cristóvão, obrigado também aos dois. Muito obrigado mais uma vez. Ficamos então por aqui. Uma boa noite para todos. Até uma próxima. Até um próximo às terças com.